Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos a mais um podcast Energia para o Cidadão, o primeiro do ano de 2023. Então, eu começo desejando a vocês um ótimo ano, de muito aprendizado, de grandes realizações, e aproveito para pedir aquela curtida no canal, que é uma forma de vocês já contribuírem para o meu início de ano começar muito bem. Então aproveita aí a vinheta, dá aquela curtida e logo mais eu estou de volta com o nosso convidado de hoje para falarmos de geopolítica da energia. Pessoal, o episódio de hoje ele é emblemático em algo que eu trago muito para vocês aqui, que eu gosto de apontar para vocês e que foi parte do que me encantou e me fez me tornar pesquisador na área de energia, né? Que é a interdisciplinaridade do próprio setor. Mesmo eu sendo engenheiro, né, seria um erro eu tentar entender os problemas do setor de energia por um prisma meramente do dimensionamento, né, de uma planta, dos dados, dos números tecnológicos de alguma coisa. A gente tem que entender isso dentro de um contexto econômico, não só nacional, às vezes internacional, né? E obviamente no setor de energia a gente trata aqui muito do quão dependente nós somos do meio ambiente, obviamente, e também do quanto quando a gente gera, né, qualquer forma de energia ou mais, né, qualquer atividade de engenharia, eu levo a impactos ambientais. Então, falar de geopolítica da energia é tentar interpretar os vários agentes envolvidos, sejam grandes corporações, países, organismos internacionais, a sociedade civil como um todo, né, e entender nesse emaranhado, né, de interseção de áreas de conhecimento e de interesses, né, quais os resultados, tentar prever um pouco as ações, entender esse emaranhado. Horas, por vezes, vai ser mais puxado por um prisma tecnológico, outras vezes por um movimento ambiental, político, etc. Então, na verdade, geopolítica da energia daria para a gente fazer aqui inúmeros e inúmeros episódios. Eu pincelei alguns pontos que mais à frente vocês vão entender ser o foco do episódio de hoje, mas para fazer essa costura, né, a gente vai entendê-la, vai enxergá-la através do prisma do cônsul Anjum Noorani, né, o convidado de hoje, que é uma honra receber alguém desse gabarito, né, um cônsul. Muito obrigado. Mais uma vez, agora um obrigado público, né, publicamente, né, e obrigado também ao Renato Cordeiro, que foi meu aluno de pós-graduação e que costurou a ponte para que o cônsul estivesse hoje aqui. Ele é cônsul britânico no Rio de Janeiro. Não se preocupe os ouvintes que não dominam inglês, né? Ele já tem uma experiência longa de trabalho com brasileiros e no Brasil, então a conversa será toda em português. E ele é formado, né, em Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford, e ele atua justamente na área, né, nos temas de clima e energia, né, de interesse do Reino Unido nas relações comerciais e institucionais com o Brasil. Bom, passo a palavra aí para você dar um oi para os nossos colegas e daqui a pouco a gente começa as conversas. Tá, muito obrigado, Diego. Obrigado pela oportunidade de falar com você e com todas as pessoas ouvindo esse podcast. Acho que é uma boa oportunidade para mim falar um pouquinho sobre nossas opiniões, minha opinião e nossas opiniões como governo britânico no tema da energia. Então, eu sou Anjum Noorani, como você falou, o cônsul-geral britânico aqui no Rio de Janeiro. Há um ano cheguei aqui. Na verdade, isso foi o trabalho do meu sonho, porque há 14 anos eu estava em Brasília trabalhando na embaixada lá e eu veio um dia para visitar o Rio. Eu me apaixonei diretamente na cidade, na cultura, nas pessoas, em tudo aqui, na verdade. E eu falei para mim mesmo, nesse momento, em algum dia, eu quero ser o cônsul-geral britânico aqui. Mas eu tenho duas sortes. Uma é ser o cônsul-geral britânico aqui, outra é trabalhar justamente como você falou, no tema da energia e mudança climática, porque em várias partes da minha carreira diplomática, em Moscou, no México, em Londres, na Argentina e agora aqui no Rio, eu toco esse tema da energia, que para mim é bastante interessante, bastante profundante e, como você falou, totalmente interdisciplinar.
Nossa, muito obrigado. Acho que os ouvintes já perceberam, né, o gabarito de quem está aqui para conversar com a gente. E eu vou começar com um gancho. Eu vou tentar pegar, nós estamos aqui gravando em 12 de janeiro de 2023, né? Então eu vou pegar um gancho de alguns dos grandes episódios, né, recentes de 2022 e ver quais são as suas perspectivas e projeções para um cenário internacional e, obviamente, focando nessa relação Reino Unido e Brasil. Então, assim, a gente não pode deixar de lado, né, o estopim, a explosão da guerra na Ucrânia em fevereiro passado, 2022, e está quase completando um ano, né, e que muito foi falado aí na imprensa, de todo um conflito da segurança energética, não é um efeito da segurança energética na Europa como um todo, a dependência do gás natural, que não é aquilo que a gente vai se aprofundar. Mas antes mesmo da guerra na Ucrânia, já havia um descolamento entre oferta e demanda, porque saíamos do mundo, né, de um cenário de uma pandemia, onde as atividades exploratórias de petróleo e gás, tudo deu uma freada, uma parada, e no que as economias se reaqueceram, né, a demanda cresceu mais rápido do que a oferta, porque de fato a inércia não é como abrir a torneira da pia para água ou ligar um interruptor, você mexer as engrenagens e as empresas e a produção em todos esses setores. Então, por causa desse delay, desse atraso, já havia um descolamento, e a guerra na Ucrânia só extrapola essa insegurança. Explodem os preços de diesel no mercado internacional, etc. Mas o que eu quero pegar disso daí é que, da mesma forma que antes da guerra, né, já havia esse desacoplamento, o Reino Unido tem um histórico aí grande de parceria com o governo brasileiro e com as empresas do setor no ramo de energia de longa data. O que eu quero saber é se, no seu entendimento, essa guerra surte algum efeito de modo a aumentar, intensificar essas parcerias, tanto institucionais quanto em empresas, ou é algo tão distante que não afetaria e continuaria a mesma coisa que era antes da guerra? Bom, então, Diego, eu vou responder em 3 partes. A parte principal é só para reconhecer, porque acho que vale a pena mencionar isso, ou repetir, na verdade, isso. A guerra na Ucrânia foi uma guerra totalmente necessária, totalmente brutal, e é causada pela decisão de Putin de invadir um país soberano. Então, é inaceitável ter uma guerra dessa forma nesse momento na Europa, que causou, como você mencionou, coisas tão, efeitos secundários tão horríveis, não somente para a Europa e certamente não somente para a Ucrânia, mas para todo mundo. A gente fala da segurança energética, da segurança alimentar, etc., da migração para a Europa, etc. Então, eu devo começar dizendo que essa guerra é totalmente necessária e é quase impossível para mim. Eu trabalhei 5 anos na Rússia, então eu conheço bem a cultura russa, eu conheço e admiro as pessoas russas. Para mim, quase impossível pensar que essa guerra já continuou quase um ano e parece que vai continuar. É totalmente necessário. Não. Agora, voltando à sua pergunta, totalmente aceito e estou de acordo com você que essa parceria Reino Unido-Brasil na energia já tem uma longa história e é bem profunda. A gente trabalhou com o Brasil nos programas de cooperação, nas parcerias para criar associações comerciais, para criar e abrir novas indústrias. Inicialmente, petróleo e gás, agora a eólica offshore, no futuro, hidrogênio. Então, já tem essa parceria para longo tempo. Sobre a questão, a guerra na Ucrânia mudou ou intensificou essa parceria? Eu acho que, de certa forma, sim, porque a necessidade de uma parceria de países que pensam de mesmo jeito
sobre energia, e ainda mais no mundo quando a energia fica um tema bem importante, bem difícil. Então, por causa dessa guerra Ucrânia causada pela Rússia na Ucrânia, agora a gente tem mais problemas com a segurança energética no mundo. A gente tinha problemas com, por exemplo, a criação de fontes da energia limpas e baratas, mas agora essa questão de ser seguro é ainda mais importante. Então, a necessidade de parceria entre países como o Reino Unido e o Brasil, países com muito em comum na energia, a gente vai falar sobre isso, imagino, depois, é ainda mais importante, e daí eu estou bem animado de ser responsável do parte do governo de construir e aumentar essa parceria. Eu não estou falando nem das coisas domésticas aqui no Brasil ou no Reino Unido. As mudanças de governo lá, a mudança de governo aqui, que também são fatores importantes, mas a guerra de Ucrânia é também um fator que exerce a criação de uma parceria mais profunda no futuro. Você já até tocou em alguns pontos aí que a gente vai falar ao longo do episódio, e sim, né, aqui eu acho que a gente está tratando de efeitos secundários e certamente menores da guerra, que são externos à guerra, né, um respeito aqui àqueles que vivem a guerra no seu próprio território, né, não é nisso que a gente vai se aprofundar, mas aí você já falou um pouquinho, né, de eólico, offshore, de renováveis aí para o futuro, mas eu ainda quero falar um pouquinho antes disso, de fósseis mesmo, né? Porque ainda somos muito dependentes, né? É uma transição energética que não vai ser feita em 2, 5 anos. É uma coisa de décadas que a gente fala de diminuir a nossa dependência de petróleo, diminuir a nossa dependência de combustíveis fósseis e ir construindo uma transição energética para fontes renováveis. Então, antes disso, o Brasil, né, ele tem reservas de petróleo há décadas, mas ele se torna uma referência de grandes reservas no mundo a partir da descoberta do pré-sal. Ele se torna um grande produtor de petróleo, né? A gente está falando de números que façam sentido em escala global este século. O pré-sal são campos jovens, né? Tem campos com 10 anos de operação, tem campos recém-licitados. Então, quaisquer grandes empresas de petróleo que começaram a explorar recentemente ou que comecem a explorar por agora, e a Shell, né, uma empresa de origem anglo-holandesa, né, que também tem muita atividade aqui, e todas as outras, não estão pensando em explorar um poço de petróleo, abrir um poço de petróleo agora para explorar por 5 anos. A gente está falando de poços ainda que vão produzir por 2, 3 décadas até, né, no mínimo por isso, né, até a sua produtividade baixar naturalmente. Então, assim, mesmo nesse cenário de mudanças climáticas globais, dado esse contexto, e quando você está explorando petróleo, você também tem um gás associado ali, que a maior parte, o Brasil hoje ainda reinjeta, né? Tem algumas perspectivas locais que não vão ser tema do episódio, né? De expansão de uso do gás dentro do Brasil, mas você vê alguma perspectiva do Brasil aumentar sua exportação de gás natural, de talvez vir a suprir no médio e longo prazo uma demanda de gás por parte do Reino Unido ou de outras regiões da Europa? Então, eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque, de um lado, é impossível, por enquanto, por agora, pensar num mundo que para totalmente de exploração e exploitação dos fósseis, né? A gente tem que pensar nas indústrias como plástica, nas indústrias como aviação, que são indústrias bem difíceis de descarbonizar ou que precisam de fósseis. Então, isso é de um lado. De outro lado, é evidente a urgência do aquecimento global. E por isso, a gente tem que reduzir a exploração com o tempo, justamente como você falou, é uma transição, né, de fósseis para ajudar essa transição energética e para salvar o mundo da mudança climática.
Então, como é que a gente pode, em inglês, não sei como se fala em português, mas square esse circle, ou seja, fazer tudo, fazer uma ordem desse desordem. Eu acho que tem 2 ou 3 coisas. Uma é a captura de carvão. Essa captura e armazenamento de carvão é uma possibilidade de poder continuar explorando, mas não criar mais emissões de carvão, de dióxido de carbono. A segunda coisa aqui é pensar na tecnologia, na ciência, porque aqui a tecnologia nos pode ajudar bastante em pensar em outras formas ou mais eficientes de usar fósseis, ou nem precisar de usar fósseis, por exemplo, para a criação dos plásticos, que até agora é bem difícil fazer, né? E a terceira coisa, e isso é a coisa mais importante e mais relevante para os governos, é que aqui tem que ser uma parceria entre governos, empresas, sociedade civil, comunidades locais, etc. O papel de governo, e a gente nota isso, por exemplo, no Reino Unido, o papel de governo é o mais possível dar um pouco de estabilidade política, estabilidade regulatória, mas também definir o caminho. Porque com esse caminho já definido, por exemplo, nós definimos um caminho para ser totalmente emissões zero até 2050, ou noutra indústria definimos um caminho para eliminar o uso, ou a venda, na verdade, de carros fósseis até 2035. Então, com esse caminho, já é mais fácil para os outros atores, as empresas, a sociedade civil, etc., reagirem dos eventos e planejarem para o futuro. Esse papel, né, dos governos como um órgão não só regulador, né, mas que dá o norte, dá as diretrizes que um país precisa, ou regiões, é algo que eu abordo aqui bastante também em alguns episódios, para mostrar como isso é muito importante. Mas mais para frente eu vou ver se eu volto nisso quando formos falar de alguma coisa de estabilidade ou instabilidade política. Mas agora vamos pegar o gancho, falamos um pouco de fósseis e quero entrar, né, em renováveis. E por acaso, hoje mesmo, eu estava lendo uma reportagem na Bloomberg, mas pode ter saído em outros agentes, de pesquisa do Fórum Econômico de Davos, né? Vai ter semana que vem reunião do fórum, e eles regularmente, né, todo ano eles fazem previamente umas pesquisas de percepção de riscos junto com agentes econômicos, né, grandes empresas, governos, etc. E tanto de curto prazo, né, na perspectiva de 2 anos, quanto de longo prazo em 10 anos. E há anos, dentro das preocupações de 10 anos, se configuram as questões das mudanças climáticas globais. Então, por exemplo, no curto prazo para 2 anos, que vai ser grande parte da tônica da reunião, é em torno da inflação, né, do aumento do custo de vida no mundo. E parte dessa inflação também está ligada às questões de segurança energética. Não tudo, né, mas parte delas. E aí, no longo prazo, no primeiro risco ali, né, no maior risco percebido para 10 anos por esses vários agentes, estão os problemas de mitigação, né, das mudanças climáticas. Em segundo lugar, a percepção do risco de falharmos diante de se adaptar às mudanças climáticas. Quem quiser entender um pouquinho melhor a diferença entre mitigação e adaptação, no episódio 8 com o Luan Santos sobre mudança climática, a gente fala um pouco disso, para quem ainda não assistiu. E aí, em terceiro lugar, também a preocupação com o aumento e as catástrofes oriundas de eventos climáticos extremos. Ou seja, os 3 das 10, se não me engano, perspectiva das preocupações e percepção de risco, né, global, giram em torno das mudanças climáticas globais. Então, se torna cada vez mais imperativo esse movimento
né, na direção da transição energética, o aumento do uso de renováveis. O Brasil tem uma matriz, pelo menos elétrica, né, majoritariamente renovável, hidrelétrica como base, né, biomassa eólica em segundo, biomassa, né, a solar agora, a fotovoltaica crescendo bastante, com uma participação pequena. A segunda fonte ainda é o gás natural, ok, também não vilanizo isso, mas e com uma perspectiva de expansão muito grande da eólica offshore, também tem um episódio só com eólica. Mas a questão é a seguinte, eu sei também que você trabalha muito diretamente com os projetos de eólico offshore aqui no Brasil. Esse projeto é encarado por parte do Reino Unido, né, como uma parceria de negócios bilateral, né, entre Reino Unido e Brasil, numa região de troca de equipamentos de comércio, etc., ou você já antevê aí, né, já vê que é um investimento visando talvez uma exportação, um futuro mercado internacional de hidrogênio, né, de hidrogênio verde, da capacidade de, através da eólica, produzirmos hidrogênio como uma forma de um vetor energético e comercializar isso internacionalmente. O Reino Unido estaria já investindo em ter essas bases, né, econômicas, né, de parceria já feitas, aumentando sua segurança energética e aumentando assim também um tremendo potencial de mercado. A gente passaria no Brasil a não ter que produzir, né, a eólica somente para a nossa eletricidade, passa a ser um produto de exportação, não apenas como petróleo, mas um produto de exportação verde. É isso mesmo? Exatamente. Então, eu acho que as duas são importantes aqui. Antes que nada, queria mencionar que eu estou totalmente de acordo com essa parte que você mencionou no início sobre os riscos climáticos. Eu lembro, há 14 anos, um pouco mais de 14 anos, o governo britânico publicou um reporte que virou um reporte famoso, que se chama o reporte de Stern, do Lord Stern, falando dos custos econômicos, não ambientais, mas econômicos da mudança climática. E nesse reporte que a gente fez para o Reino Unido, depois para o mundo, depois para vários países, acho que inclusive o Brasil, mostrou que o custo de não acionar contra a mudança climática é bem maior do que o custo de acionar. Então, é evidente que a gente tem que tratar esse risco, ou esses riscos, na verdade, como riscos importantes. Agora, com o tema da energia renovável, você falou totalmente certo que o Reino Unido já coopera bastante com o Brasil nesse tema. Lembro que a gente lançou vários reportes com financiamento britânico para explorar as oportunidades, o tamanho futuro dos renováveis no Brasil. Lembro que várias pessoas, você mencionou Renato Cordeiro, por exemplo, dentro do meu consulado, o time dele faz permanentemente conexões entre empresas britânicas e empresas brasileiras querendo cooperar para explorar a eólica offshore, solar, outras indústrias renováveis. A gente tem um diálogo por muito tempo com o governo brasileiro, tanto ao nível federal quanto ao nível estadual também, para ver como é que a gente pode trocar experiência no desenvolvimento dessas indústrias. Porque, na verdade, uma coisa interessante aqui é que o Reino Unido e o Brasil têm vários fatores bem em comum, muito mar, muito eólica offshore. Bom, o Brasil tem sol, o Reino Unido não tanto, né? Mas tem várias coisas, e uma indústria de fósseis que pode ser convertido numa indústria especialmente para a eólica offshore. Então, tem várias características em comum que faz bem que a gente pode cooperar para criar uma parceria para desenvolver esse setor. Agora, a sua pergunta é doméstico ou internacional? Eu acho que, na verdade, a resposta é os dois. Porque você mencionou que, bem, a matriz energética elétrica do Brasil é bem verde até agora, com todas as pontes hidroelétricas, etc. Só que a demanda
elétrica aqui está crescendo, tanto da indústria quanto das casas e das comunidades. Então, o perigo, o risco para o Brasil é ficar menos verde no futuro se não desenvolver outras formas, nesse caso renováveis, de energia. Agora, isso é doméstica. Internacionalmente, eu acho que a esperança do Brasil é justamente hidrogênio verde, ou hidrogênio limpo. Pode ser verde, pode ser outras formas de hidrogênio, mas o importante aqui é hidrogênio sem emissões de dióxido de carbono. Por quê? Porque essa indústria vai crescer bastante nos outros países. A demanda para isso vai crescer bastante e tem poucos países no mundo que podem oferecer uma oferta para essa demanda. O Reino Unido é porque a gente tem bastante eólico offshore. O Brasil é outro, tem bastante eólico offshore potencial, tem bastante solar. E toda essa energia pode ser convertida com água em hidrogênio verde para ser exportado para esses países, para reduzir a dependência desses países nos postos, por exemplo, do Oriente Médio ou da Rússia, para abastecer essas cidades e essas indústrias fora do país, e daí para garantir a energia, a segurança energética. Eu falo bastante que é uma forma, eu gosto de pensar assim, é uma forma de exportar o sol brasileiro ou a venda brasileira para o resto do mundo. Então, tem essa parte internacional, tem parte doméstica, e a terceira parte, na verdade, é o valor agregado, porque esse hidrogênio verde produzido pelo sol brasileiro, pela venda brasileira, pode ser não somente exportado, mas também usado aqui no Brasil, para criar amônia, para criar fertilizante verde, para criar aço verde. Tem um monte das possibilidades aqui no Brasil que vai ajudar a segurança não somente energética, mas a segurança alimentar, a descarbonização não somente da luz, mas também de construção, por exemplo. Então tem um monte das possibilidades para esse hidrogênio. Esse é um mercado ainda, né, inexistente, assim, mas com uma projeção, né, uma estimativa muito grande. Para os ouvintes que não entenderem muito sobre hidrogênio, o último episódio do ano passado, o episódio 14, foi justamente sobre hidrogênio com o Thorsten Schwab, né, de Berlim, com vasta experiência também aqui no Brasil, não é em alemão o podcast, e ele explica muito dessas possíveis aplicações do hidrogênio para quem quiser se aprofundar e entender melhor a fala aqui do Anjum, quem ficou com alguma dúvida. Tá? E realmente você apontou algumas coisas sobre a matriz brasileira que eu gostaria de levantar a bola aqui só para deixar esse problema na cabeça dos ouvintes, é que quanto mais limpa é a sua matriz, mais fácil é você sujá-la. Então o Brasil historicamente, né, já teve mais de 90% da sua eletricidade proveniente de hidrelétrica, mas conforme o país, a população, a demanda foi crescendo, ele foi entrando também com outras, né? E enquanto o Reino Unido foi fazendo uma trajetória inversa, né? Ele tinha uma matriz extremamente baseada em carvão, altamente emissora, e fez uma queda drástica nessas últimas 2 décadas, né, do carvão e entrando justamente... vocês têm bastante nuclear, que o Brasil não tem, né? E a eólico offshore, etc. Então, assim, também fica de alerta para aqueles que acompanham muito do que eu trago de política e do papel importante do governo, que certamente também nesse futuro mercado internacional de hidrogênio vai ter alguma forma de selo. Então não adianta o Brasil explorar imensamente petróleo e gás natural, e talvez usar o gás natural dentro do Brasil para gerar energia elétrica sem captura de carbono, aumentar a emissão de gás de efeito estufa aqui dentro para vender um hidrogênio proveniente de eólica e solar, dizendo que ele é limpo se eu estou poluindo mais a minha matriz. Eu realmente acredito que as relações comerciais
se darão os selos, o mercado vai ter alguma forma de se regular nesse sentido. Se não de se autorregular livremente, mas dos governos taxarem para não permitir algum ajuste nesse sentido. E isso é um pouco o que me preocupa, né, que eu já trouxe no passado também aqui, sobre a parte, né, um jabuti na lei de privatização da Eletrobras, que inseriu a obrigação da expansão de termoelétricas a gás. Eu quero trazer um dia um especialista em termoelétricas para falarmos aqui, porque eu acho que tem o seu papel e dá para ter o seu espaço na matriz, mas o Legislativo tirou do Executivo o papel de planejador. Né, e ele botou ali, né, na lei a entrada de certas plantas que talvez não façam sentido do ponto de vista econômico, não façam sentido do ponto de vista econômico, político, tecnológico e ambiental. Então, esses números ele pode estar sobredimensionado e atrapalhar até mesmo futuros mercados para o Brasil. Só para mencionar um ponto, Diego, que eu acho importante aqui, um número que eu acho importante. O potencial estimado da produção da hidrogênio, do hidrogênio aqui no Brasil é 1.850 megatoneladas. Isso é suficiente, se acontecer isso é suficiente para abastecer a demanda mundial da hidrogênio em 2021 20 vezes. Ou seja, abastecer 20 mundos da hidrogênio. Quer dizer que o Brasil pode ser uma superpotência de hidrogênio, e daí isso evita esse problema, porque com isso o Brasil pode usar esse hidrogênio internamente e para a exportação. Perfeito. Agora então, já que você terminou aí falando internamente e externamente, vamos agora dar um zoom aqui para dentro, né? Em geral eu começo às vezes aumentando o tamanho da análise, agora a gente começou na verdade com guerra e uma visão bem global, e eu quero agora fechar não, porque a gente vai de novo voltar para o cenário geopolítico, mas assim, um fator não mundial, mas local, né, extremamente importante também do ano passado foram as eleições no Brasil. Né? Então, assim, como especialista aqui, eu já me posicionei e devo fazer, eu acho que é o meu papel, eu consigo identificar erros e acertos no setor de energia, tanto nos governos passados do PT, quanto no governo do Bolsonaro. E tenho críticas, considero coisas, né? É um erro e acerto nem sempre, né? É uma ciência exata, né? Isso é a minha percepção. Mas gosto de certas propostas para o setor de energia do atual governo, e outras nem tanto. Mas na área de ambiente, para mim, não tem o que salvar do último governo Bolsonaro. Né? O posicionamento na área ambiental ela foi de um total negacionismo ao que a gente está tratando aqui, as mudanças climáticas globais. Então, eu entendo que o Brasil ficou por 4 anos fora dessas discussões internacionais porque se colocava fora. E mesmo que tentasse entrar, não faria sentido, não vai debater se ele se posicionava contrário a isso, negando esse risco, negando esses perigos. Tanto é que mesmo antes de tomar posse, mas logo depois de já eleito, o Lula foi convidado e esteve na última COP, a COP 27. Né? Então, assim, cenarizando aí uma mudança, né, positiva, né, de melhores relações diplomáticas internacionais, né, similar ao que aconteceu na transição, né, do governo Trump para o governo Biden, né, de voltar a dialogar com vários países em prol de soluções em torno de problemas ambientais. Por outro lado, né, como eu falei, estamos em 12 de janeiro, ou seja, no fim de semana passado, né, tivemos um evento deplorável, né, no Brasil, em Brasília, com os ataques ali aos poderes, o que, independente, né, dos efeitos práticos daquela invasão e dos danos ao patrimônio, demonstrou ainda um poder de mobilização popular do bolsonarismo.
Não estou dizendo aqui que há uma ação direta do ex-presidente Bolsonaro aqui ou acolá, mas do que ele representa politicamente, dos ideais que ele sempre falava, ele mostra que ainda tem uma influência política. E aí, o meu questionamento é, essa instabilidade que visivelmente o Brasil ainda apresenta, mesmo com um governo que vai se posicionar de outra maneira diante das COPs e desses problemas, você vê o Brasil voltando a ter um papel importante, porque no meu entendimento ele tinha, de negociador nas questões de mudanças climáticas e de soluções que atendam também a países emergentes, né, como a América do Sul, países da América do Sul, países da África, que precisam crescer, precisam levar luz para pessoas que ainda não têm, precisam aumentar a qualidade de vida, de consumo, o que demanda energia, mas ela precisa ser limpa. Então há uma negociação aí sobre verbas com países que já estão mais desenvolvidos, que já poluíram no passado, né? Isso é muito também explorado aqui no podcast que eu falo de mudanças climáticas. Mas você entende que o Brasil está recuperando esse papel, ou essa instabilidade local pode fazer os outros governos, em especial do Reino Unido, ter certas reticências nessas relações do prisma ambiental? Bom, eu lembro de fala de nem lembro quem foi. Foi um filósofo chinês que falou que foi alguém perguntou para ele o que você acha das consequências da Revolução Francesa, e ele falou, isso foi há alguns anos só, ele falou, é ainda cedo para dizer. Então, a resposta fácil aqui é dizer que é ainda cedo para dizer, mas eu vou fazer alguns comentários. Um comentário é que, falando do período do ex-presidente Bolsonaro, eu acho que o Brasil não perdeu totalmente um papel internacionalmente, só porque o Brasil é não somente o governo federal, o Brasil também são os estados, os governadores, as grandes empresas, as grandes cidades, etc. E eu diria que em várias cidades, em vários estados, a gente viu um aumento da importância e uma relevância desse tema da mudança climática. Eu lembro, por exemplo, que o governo britânico ajudou para a criação de uma rede de governadores que atuam, por exemplo, contra a mudança climática, se chama Corrida a Zero. Então, ainda durante os últimos 4 anos, a gente tinha várias iniciativas brasileiras do nível subnacional das empresas, etc., que são importantes para a implementação das políticas públicas necessárias para chegar a um mundo sem mudança climática. Então, isso é só um comentário falando do passado. Agora, com respeito à inestabilidade política ou não. Bom, eu sou otimista, então, para mim, eu acho que a credibilidade e das instituições democráticas aqui no Brasil é enorme e são fortes. Então, acho que eles vão superar qualquer eventos, como se chama? Eventos horríveis e necessários como essas ações lá no Congresso e nos praças de 3 poderes em Brasília no último fim de semana, né? Então, isso é uma. Eu acredito bastante nas instituições democráticas do Brasil. Falar que o Brasil é um país um pouco dividido é evidente, né? A gente viu isso nos resultados das eleições. Mas também tem bastante países divididos. Os Estados Unidos, você mencionou, o Biden ganhou, mas não de muito. O Reino Unido também é um país com bastante diferentes pontos de vista políticos. Isso é parte, eu diria, parte inevitável da democracia. E eu diria também que é uma parte necessária para criar esses debates e para ajudar a melhorar as políticas públicas. Então, eu acho que, na verdade, aqui no Brasil, eu acredito no governo que está entrando de evitar
e de navegar várias inestabilidades para criar. Eu acredito que o governo pode, não sei se vai, mas pode criar uma estratégia energética, umas estratégias da mudança climática. A gente pode ver, por exemplo, as mudanças institucionais para a criação de ministério especificamente, não somente de meio ambiente, mas da mudança climática também, né? Várias instituições para navegar todas essas futuras inestabilidades. E, além disso, eu acredito ainda mais nas outras instituições brasileiras aqui importantes, porque não somente é o governo federal. Eu já falei dos governos estaduais, eu já falei das empresas brasileiras, mas a gente deve pensar na sociedade civil, por exemplo, na mídia. Eu acho que essas duas instituições são bem fortes aqui no Brasil e vão ajudar a manter um caminho até um futuro mais limpo para o Brasil. É bom ouvir uma visão mais otimista. Eu não sou tanto muitas vezes, então é bom eu convidar pessoas justamente com profissionais com visões mais otimistas, mas ainda mais, né, um profissional externo, né, com um olhar do exterior e com tanta experiência internacional, de que, obviamente, né, essas desavenças fazem parte e contribuem, né, para o debate, para a democracia, mas assim, de um olhar de que a gente está caminhando para melhores relações, né, internacionais e para uma postura mais colaborativa, né, porque as mudanças climáticas globais precisam também de soluções globais. Então, não vai ser nenhuma grande nação, por maior que seja, né, por maior que seja seu PIB, que vai conduzir isso. Né? Ela precisa ser uma decisão de vários agentes, né? Tanto que você está trazendo sociedade civil e outros organismos, imprensa, mas ela precisa de um tratamento global. E aí, obviamente, os maiores países, as maiores populações, as maiores economias, né? O Brasil não está ali nas maiores das maiores, mas é um país também muito grande, com bastante população e com uma economia e um setor renovável aí muito forte. Então eu espero que a gente tenha um papel aí importante nessas relações e nessas no auxílio, né, em busca das tomadas de decisão. Eu acho que não é somente, eu acho que não somente é uma esperança, mas é quase garantido por causa do tamanho do Brasil, da importância do Brasil nesse tema da mudança climática, na oportunidade do Brasil na energia, pensando, por exemplo, na hidrogênio, né? É quase inevitável que o Brasil vai tomar essa posição tão central nesses debates globais. E eu vou dizer só mais uma coisa, que é como você falou, esses problemas são globais e daí as soluções têm que ser globais também, né? Então, a gente precisa de cooperação internacional para resolver esses problemas. Mas outra coisa que é interessante é que a gente vai notar não somente cooperação internacional, mas também competição. Porque, na verdade, é uma corrida para desenvolver a tecnologia, a ciência, as indústrias, etc. E eu acho que essa corrida, nessa corrida, o Brasil já tem várias vantagens. E eu quero que o Brasil use essas vantagens, juntos com o Reino Unido também, né? Para ser à frente dessa corrida. Em 100 anos, as crianças da gente vão dizer porque é natural pensar numa economia circular, é natural pensar nas renováveis, etc. Então, a gente está criando agora o futuro, o mundo do futuro. É importante para nós, tanto o Brasil quanto o Reino Unido, sermos em frente dessa corrida. Bacana, adorei, assim, gostei desse aparente fechamento, porque eu pelo menos já trouxe as perguntas que eu tinha construído aqui para esse esqueleto e, na verdade, agora, né, além de agradecer novamente, eu passo a palavra se tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse lhe perguntado e não trouxe, alguma coisa que você gostaria de acrescentar após esse nosso papo.
Acho que não. Só realmente agradecer você, agradecer todos os ouvidores hoje. Acho que é um tema bastante importante para mim. Eu sou meio geek nesse tema da energia, porque eu acho que é tão importante para nós como governos, como países. É uma parte fundamental, não somente da descarbonização, mas também do progresso do mundo no geral, e de um progresso ordenado, né? Eu lembro da bandeira de Brasil, que tem essa ordem e progresso. Acho que energia pode contribuir tanto para a ordem quanto para progresso. Então, fechando, dizendo muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Espero que a gente possa ver presencialmente o mais próximo possível. Muito obrigado. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sim, espero. Aos meus ouvintes que ficaram até aqui, agradeço muito a participação de vocês aí, o apoio. Aproveitem para dar aquela curtida aí no canal, repassar esse vídeo para alguém que curta o assunto também. Muito obrigado e até a próxima. Tá, obrigado. Tchau, tchau.